Filipenses, capítulo 3. Se você chegou assim um pouquinho corrido, ali tem os banheiros, viu, gente? Então, banheiro ali masculino e feminino, água tem ali fora ali, o pessoal colocou ali alguns copos ali, tá? Hoje nós vamos ceiar, você prepara seu coração aí, ao longo do sermão eu compartilho um pouco mais, né? Você prepara seu coração que nós vamos terminar esse momento aqui ceiando como uma única família, como aqueles que foram salvos por Jesus, amém? Filipenses capítulo 3, versículo 7, posso ler? Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, essa é a sua palavra, Pai. Nós pedimos que o Senhor dê entendimento, ilumine o nosso entendimento, aqueça o nosso coração essa noite para compreender o Teu Evangelho, ó Pai. O que seria de nós sem o Teu Evangelho? O que seria de nós sem as Tuas palavras? Que possamos dizer, como o apóstolo Pedro disse para Jesus naquele dia, para onde iremos? Para quem iremos, se só Tu tem as palavras de vida eterna? E são essas palavras que nós buscamos essa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando a gente chega no final de ano, a tendência é a gente fazer aí a retrospectiva, a gente começar a lembrar daqueles pontos altos e baixos a qual a gente viveu nesse período de 12 meses, chamado 2022. E a gente começa também a planejar e traçar novas metas para 2023. E eu poderia fazer isso aqui com vocês, te dar um papel para você fazer isso, traçar suas metas de 2023, mas eu acredito que há algo mais importante para você focar nessa noite. E qual é essa coisa mais importante? É Cristo Jesus. Sem Jesus, seu 2023 pode faltar tudo, mas se faltar Jesus, ele já deu ruim. Você pode conquistar todas as coisas, mas se você não conquistar Cristo, o conhecimento de Cristo, já faltou todas as coisas. Então hoje nós vamos falar sobre Jesus e sobre a riqueza, a beleza e a bondade de Deus revelado na pessoa de Jesus, o Evangelho em pessoa, as boas novas em pessoa. Como o ano pode ser bom sem Cristo? Como o ano pode ser bom? Como pode ser feliz? Como nós podemos dizer uns para os outros, feliz ano novo, se Jesus não for o nosso Senhor, se Ele não for o centro da nossa vida, se Ele não for o nosso alicerce. É por isso que as palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, mexem tanto comigo. E a gente vai fazer a leitura aí, versículo a versículo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Essa meta você deveria colocar aí no seu 2023. Às vezes a gente fica pensando em tantas conquistas, o que eu vou conquistar, o que eu vou fazer nesse ano, o que eu vou acumular, onde eu vou chegar, será que eu vou chegar no topo? O apóstolo Paulo tinha muitos títulos, muitas conquistas, a qual ele poderia se vangloriar diante dos seus ouvintes, diante dos seus leitores aqui, mas ele decidiu considerar todas essas coisas como perda por causa de Cristo, porque ele sabia que nenhuma outra coisa que nós podemos produzir como seres humanos pode competir com Cristo. Então, algo que você deveria pensar profundamente essa noite,
para que o seu ano comece bem, digamos assim, se Cristo é tudo para você. Cristo é tudo para você? Cristo é a sua pedra preciosa, é o seu tesouro encontrado? Cristo é isso para você? Porque é isso que ele deve ser, tudo, a riqueza, a qual, se você colocasse ao lado de algo que tem grande valor para você, você estaria disposto a perder, a trocar, abrir mão daquilo por causa de Cristo, para obter Cristo como o melhor que você pode obter nessa vida e na próxima vida também, na vida eterna, né? Versículo 8. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo. Imagine você essas palavras, a sublimidade do conhecimento de Cristo, que você possa se tornar um cristão nesse ano de 2023 que deseja conhecer a Cristo, andar com Jesus, não simplesmente ouvir falar de Jesus. Nós dizemos que existem dois tipos de seguidores de Jesus, aqueles que seguem Jesus de longe e aqueles que seguem Jesus de perto. Os seguidores de longe, eles estão seguindo Jesus por causa dos milagres, porque será que em 2023 Jesus vai me dar minha casa, o meu carro, um namorado? Será que Jesus vai me dar uma conquista que eu tanto busco? E olha só, eu não estou dizendo que você não deve buscar certas coisas, nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Mas as pessoas, elas buscam Jesus por causa daquilo que Jesus pode proporcionar para elas, e não por causa de Jesus em si. Nós precisamos desenvolver um evangelho tão radical que Cristo é tudo para nós, que nós vamos de fato nos debruçar sobre as Escrituras para conhecer, para nos relacionar com o nosso Senhor Jesus. E de fato fazer valer esse título que nós recebemos diante da sociedade de cristãos, de gente que se parece com Cristo, que é uma cópia de Cristo, gente que é um pequeno Cristo. Para que você possa realmente ser essa pessoa, você precisa desenvolver realmente essa vontade, esse desejo de conhecer a Jesus. Desejo de conhecer a Jesus. Existe uma canção que nós cantamos, a canção do Apocalipse, e ela diz que nós ficamos extasiados quando nós ouvimos o nome de Jesus, que nós sejamos esse tipo de gente que fica extasiado ao conhecer sobre Jesus, dia a dia. Dia a dia. Jesus não se conhece em uma pregação, Jesus não se conhece em uma conferência, Jesus se conhece em dia a dia, em relacionamento, na caminhada, na jornada. É por isso que ele diz, vem me segue, e os discípulos não perguntam para onde, não importa para onde, porque nós estamos seguindo Jesus. Se Jesus está nos chamando a segui-lo, então o que importa é olhar fixo nele. Ele irá conduzir o caminho, Ele irá conduzir a jornada. Nós chegaremos onde Ele quer que nós cheguemos. O mais importante da jornada é o quê? Cristo. E nós precisamos desenvolver conhecimento com Cristo. Versículo 9, e ser achado nele. Imagine você se as pessoas do nosso tempo começassem a buscar Jesus e encontrassem você, porque você está nele. Imagine isso. Que tipo de cristãos nós somos? Que tipo de cristãos nós nos tornamos? Cristãos que levam o título de Jesus, de crente, de evangélico, mas quando as pessoas vão se relacionar com a gente, nada de Cristo. Quando as pessoas vão buscar Cristo, nada de nós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, e ser achado nele. A comunhão que se desenvolve com Jesus, essa comunhão que faz do discípulo e o mestre um. É por isso que Jesus diz que nós estaríamos nele, que nós estamos ligados nele. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos enxertados nele. A comunhão do cristão com Cristo. Então, gente, eu acho que a gente, muitos de nós aqui, a jornada longa de crente, de evangélico, de gente que vai à igreja, eu acho que a gente deveria pensar profundamente no tipo de
cristianismo que a gente vive, se realmente nós estamos dispostos a viver essa vida radical. E a vida radical não é a vida do radicalismo, mas é a vida que vê somente Cristo, onde nossos olhos estão focados somente nele. Nós não estamos dispostos a negociar os princípios, nós não estamos dispostos a negociar a presença de Jesus, porque só Ele importa. Só importa agradar a esse Cristo, só importa viver para esse Cristo. Viver para esse Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, não tendo mérito próprio, não é o que eu faço, não é o que eu produzo por mim mesmo. Nada que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Desenvolver fé verdadeira no Evangelho verdadeiro, não no Evangelho que é por obras, não no Evangelho que é feito por méritos. Não podemos produzir nada a qual faça Deus se dobrar à nossa vontade. Nós não podemos exigir nada desse Deus. O Evangelho não é isso. O Evangelho é um presente dado pela graça em Cristo Jesus, a qual nós acessamos pela fé, a confiança. Você confia realmente a sua salvação naquilo que Jesus fez por você? Ou você confia a sua salvação naquilo que você faz por Jesus? Porque aí há uma grande diferença de evangelho e não evangelho. O evangelho sempre é aquilo que Deus faz por nós. E tudo que nós fazemos é resposta. Esse tipo de cristianismo que a gente precisa desenvolver. Esse tipo de evangelho que nós devemos pregar. O evangelho a qual Deus, o soberano, salva pecadores, a qual nós estamos dentro desse grande número de pecadores que foram salvos. Inimigos que se tornaram, pela graça de Deus, pelo evangelho, pela morte de Jesus, filhos de Deus. Está vendo? Qual que é a sua relação com Deus? É a relação do mérito? Quando eu oro muito, eu estou bem com Deus. Quando eu oro pouco, eu acho que Deus vai me condenar. Ou eu acho que a minha salvação está por um fio ali. Que tipo de evangelho você crê? É o evangelho que é o evangelho da graça, que é ofertado em Jesus Cristo, que é ao qual nós nos garantimos pela fé em Jesus Cristo? Ou é aquele que nós produzimos? Aquele que é baseado nos nossos méritos, naquilo que nós fazemos? Que nós possamos ser achados nele no sentido de que ter essa consciência de que é Deus que nos coloca em Cristo, é Deus que nos enxerta em Jesus Cristo, é Deus que nos une ao nosso Senhor. Amém? Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, quem poderá nos separar desse amor? A morte, a vida, principados, potestade, você, eu, governantes, a sua segurança, a doença, quem pode nos separar do amor de Deus? Porque se foi o próprio Deus que nos uniu a Ele, se foi o próprio Deus que fez essa obra de unir nós, pecadores, a esse Jesus, quem pode desfazer essa comunhão? Quem pode desfazer essa obra de redenção? Quem pode desfazer essa aliança? Nada. Nada pode nos separar. Está vendo? É esse tipo de evangelho que deve nos sustentar no dia ruim, no dia da aflição, no dia das perseguições. O que te sustenta, o que é a sua paz, é saber que aquilo que Deus começou em mim, aquilo que Deus começou em você, Ele vai completar até o fim. Amém? Deus vai fazer com que realmente você se torne esse tipo de cristão que Paulo está dizendo aqui. Esse tipo de cristão que é achado em Jesus Cristo. O próprio Deus é esse Deus que garante isso. Versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que é isso? O que eu quero? O que eu quero é ser um discípulo. O que eu quero é abraçar a missão de ser um discípulo de Jesus nesse mundo, enfrentar os sofrimentos de Cristo, enfrentar aquilo que Deus tem preparado para mim, seja o que for, experimentar isso com vigor, com carne, com sangue, com suor, com lágrimas, viver a vida de cristão na realidade, custe o que custar. Custe o que custar. O que Deus exigir de nós, que nós possamos realmente nos colocar como ofertas vivas diante de Deus e dizer: Deus, eu sou teu, eu não pertenço a mim mesmo.
Os meus planos, eu faço planos para 2023, mas eu sei que eu pertenço somente ao Senhor. Se o Senhor quiser desfazer tudo e refazer, e eu sei que o Senhor vai fazer melhor. Porque eu sou pequeno, limitado e pecador, mas o Senhor é soberano, santo, justo, verdadeiro, o Senhor é bom. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é o qual tem toda a sabedoria. Deixe e se abra para isso, para o que Deus tem preparado para nós, para a igreja dele. Esteja preparado para o improviso, se assim for, de que a gente às vezes começa o ano, eu vou fazer esse curso, eu vou comprar isso, ou eu vou dar esse passo. Deixe Deus bagunçar os seus planos. E afinal de contas, se você pertence a Ele, Ele vai bagunçar os seus planos. Mas que a sua confiança, que o seu coração esteja nisso, de que o seu principal objetivo é conhecer Jesus. E o caminho é Ele que dá. Enquanto Ele vai andando e você vai seguindo, você vai conhecendo. Porque é na jornada que nós vamos escutando, é na jornada que nós vamos nos relacionando. É a vida do discipulado. É isso que nós estamos falando aqui, a vida cristã como discipulado. Não simplesmente como regra, tem que ir no culto domingo, tem que ir no culto quarta-feira. Não, a vida cristã é jornada, e é jornada com Cristo. Não é penosa, é prazerosa, tem sofrimento, mas também tem alívio, também tem beleza. Que Deus nos dê essa graça de dizer como os mártires, a dor que toca o meu corpo não é suficiente para tirar a alegria da eternidade. Amém? Não se turbe o vosso coração. Eu não sei como é que está o seu coração aí para o próximo ano, não se turbe o vosso coração. Se você é discípulo de Jesus, se você é salvo pela graça, você pode se alegrar. Amém? Versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Nós estamos realmente em uma corrida, existe uma jornada, existe algo a ser conquistado. E nós não podemos nos dar o luxo de achar que nós já chegamos lá. Ser salvo é o início, mas não é o fim, certo? Ser salvo é a entrada, nascer de novo é a entrada, se tornar um cristão, assentar-se à mesa é o início, mas existe algo além, existe algo a ser alcançado. Não se contente, não viva uma vida de mediocridade. Eu já sou salvo, eu já vou na igreja todo domingo. Nós vamos chegar nesse ponto, mas você precisa viver além disso, além de um cristão nominal. Além de uma pessoa que na entrevista de emprego está lá aqueles requisitos, qual religião você professa? E você vai colocar lá, evangélico. Você tem que ser mais do que isso. Você tem que ser essa pessoa que realmente está prosseguindo para conquistar, ou seja, você está focado, existe um alvo, existe algo à frente, e você está prosseguindo, caminhando para frente, você não está parado. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo, avançando e prosseguindo. Há certas coisas, há certos fantasmas, há certos demônios que vão ali tentando te lembrar, ou te paralisar, ou fazer você ficar estagnado em algo que aconteceu ou que você foi, mas algo precisa ficar claro para nós cristãos, que o perdão de Deus nos alcançou, que a nova vida agora é uma realidade para todos nós, que agora nós andamos por graça, andamos por fé, que Deus agora é o caminho diante de nós, que certas coisas a qual nós nos envergonhamos no passado devem ficar para trás. Certas decisões, certos pecados, nós precisamos abandonar todas essas coisas que nos impedem de avançar para Cristo. É um abandono da velha vida, é um abandono daquilo que é vergonhoso, daquilo que traz uma certa obscuridade para a nossa história. Entretanto, nós estamos diante do Cristo Jesus, nós estamos diante de Deus, que nos prepara esse novo caminho, esse novo e vivo caminho. Há uma jornada a prosseguir, há algo para todos nós, há um propósito para que todos nós
possamos desenvolver nessa vida. Eu costumo dizer lá na igreja, né? Ou aqui na igreja agora, de que se você ainda é útil para aquilo que Deus está fazendo, enxergue a sua história através da lente da maior história, porque Deus está fazendo algo nesse mundo, certo? Deus não é um Deus que está sentado nos altos céus ali, paralisado e bocejando, meu Deus, quando que isso tudo vai acabar? Ele não é isso, né? Deus falando, meu Deus, né? Pelo contrário, Deus é o Deus que se move, é o Deus soberano, é o Deus que participa da sua história. E nessa história, que é a história da redenção, que é a história da salvação, Deus tem convocado um povo. Então, se você ainda não morreu, é porque há algo ainda a ser realizado. Há uma participação sua nessa história, nisso que Deus está fazendo. Amém? Esqueço, avanço e prossigo. Para quê? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo, o nosso prêmio é o próprio Cristo. O nosso alvo, o nosso prêmio é ser nesse mundo aquilo a qual Jesus nos conquistou para ser. O apóstolo Paulo em Romanos, inclusive, vai dizer que nós fomos chamados, predestinados, salvos para ser a imagem e semelhança de Cristo, a imagem de Cristo. Ele é o primogênito, mas nós devemos ser a imagem de quem Ele é. Nós precisamos nos tornar iguais a Cristo, abandonar essa ilusão do Jesus personalizado. Cada um de nós tem criado um Jesus para si. E às vezes quando a gente vê uma outra pessoa praticando um certo tipo de cristianismo e seguindo um Jesus diferente do nosso, a gente fala, quem está errado, eu ou ele? Então, para a gente acabar com essa discussão de quem está errado, eu ou ele, nós precisamos olhar para as Escrituras e ver se nós estamos seguindo o mesmo Cristo. Se não estamos seguindo um falso Cristo, um anticristo. Nós precisamos, então, ter isso em mente, que as Escrituras é o nosso guia para encontrar esse Jesus a qual eu tenho falado aqui. Amém? Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso prêmio, o que você tem de mais precioso. Por que você vive? Por que você acorda numa segunda-feira de manhã? Por que você sonha, planeja? Por que a gente casa? Por que a gente tem filho? Para onde você direciona toda essa glória? Para onde você direciona toda essa felicidade? Onde? Se não é Cristo, meus irmãos, eu não vejo sentido nisso. O que adianta a gente conquistar e ganhar e vencer se Cristo não foi conquistado, se Cristo não foi o nosso prêmio, se Cristo não foi realmente aquilo que nós, se Ele não tem valor para nós? Esse é o alvo da nossa vida, esse é o prêmio da nossa vida. Amém? Então eu queria trazer para vocês 3 aplicações básicas para a gente poder pensar como viver esse seguir a Cristo, esse se tornar parecido com Cristo, esse viver para a glória de Cristo. Amém? Uma coisa que a gente precisa aprender nesse próximo ano é aprender a desejar, certo? Eu vou ler uma frase do Exupéry, o escritor do Pequeno Príncipe, né? Que ele diz o seguinte: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes tarefas e trabalho, mas ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano. Nós somos guiados por aquilo que nós desejamos. Fato. Certo? Você acorda de manhã para conquistar aquilo que você deseja. Seja, eu quero ver minha família feliz. A gente é movido por pequenos desejos, certo? E nós corremos atrás disso. É como se a gente tivesse fome de realizar. É como se a gente tivesse sido criado com isso. Fome de realizar, fome de viver, fome de frutificar. E, de certa maneira, Gênesis 1, 26 e 27 vai dizer que realmente é isso que Deus faz. Ele nos abençoa para a gente frutificar, para a gente poder crescer, para a gente poder dominar. E a gente tem fome de ser mais do que simplesmente protagonistas na história. A gente tem desejo. A questão é que o pecado, ele afetou a nossa capacidade de desejar. Porque a gente não consegue imaginar algo melhor
do que aquilo que a nossa cultura, aquilo que o mundo oferece. Certo? Então você assiste uma propaganda, você vê uma pessoa dando uma palestra e aquela pessoa te vende um sonho, te vende um projeto de vida, é o telos, né? Ela te vende ali uma realização, uma satisfação. Quando você chegar nesse lugar, você vai ser feliz. Quando você chegar, quando você tiver esse bem, você vai estar satisfeito. E qual é a verdade? É que nós nunca estamos satisfeitos. É que nós nunca encontramos esse lugar de felicidade. E a gente sai pulando de um alvo para o outro, e para o outro, e para o outro, e a vida se foi e passou como a névoa. Entretanto, quando nós encontramos em Jesus aquele que conserta o nosso coração, nós então passamos a desejar justamente isso que eu estou dizendo. O reino de Deus. O reino de Deus. Então nós precisamos aprender a desejar o reino de Deus. Porque no desejo do reino de Deus, nós estamos desejando Jesus e o seu governo. É por isso que o próprio Jesus ensina a gente a orar. Venha o teu reino. Por quê? Porque se o reino de Deus vier, se a vontade de Deus for feita aqui na terra como é feito no céu, nós estaremos plenamente satisfeitos nele. Nossa alegria será estar diante do nosso Deus, de saber que nós nascemos de novo e pertencemos a esse reino. Desejar o reino de Deus, desejar não só o ambiente de Deus, mas o governo de Deus nas nossas próprias vidas. Desejar ser governado por Jesus, a obedecer Jesus, a encontrar nas palavras de Jesus alimento para a nossa vida. É o que nós precisamos aprender a desejar e a buscar, porque é isso que é desejar. Desejar é ao mesmo tempo desejar e buscar. Buscar o reino de Deus. Não ser enganado com falsos reinos, com falsos governos, com falsos planos de sucesso e de alegria. Porque se nós aprendermos a focar em Deus, a desejar o reino de Deus, nós vamos perceber que a vida aqui, ela pode ser vivida assumindo as responsabilidades da vida no tempo, certo? Você precisa ser pai, você precisa ser mãe, um trabalhador, um cidadão desse país. Você precisa cumprir várias pequenas tarefas. Entretanto, você tem uma suprema tarefa, uma suprema missão. E qual é essa missão? Ser encontrado em Jesus Cristo, adorar a Deus, glorificar a Deus e viver para esse reino. Quando nós formos realmente e desejarmos ser cidadão desses reinos, desse reino de Deus, aí sim, às vezes a gente fica tentando ensinar para as pessoas a trabalhar no reino de Deus, certo? A desejar ministérios, cargos feitos no reino de Deus. Entretanto, nós temos que falar e aprender a desejar Cristo e o seu reino. Cristo e o seu reino. E o que nós vamos fazer? Não importa, a gente vai fazer. Mas não é dar ferramentas e objetos para as pessoas construírem um navio, é ensinar elas a desejar o oceano. É essa realidade que é para além, que transcende isso aqui, o tempo. A vida é mais do que isso. Você é um ser eterno, certo? Você é um ser eterno, você foi criado para a eternidade. Você não foi criado para essa vida aqui. Não dessa maneira, não afetado pelo pecado. Há algo que Deus vai realizar, há algo que está prometido na Escritura. Nós cantamos isso aqui essa noite, de que realmente o céu vai se abrir, entendeu? Toda a terra se rendendo diante de Jesus, por quê? Porque veio Jesus, e agora de uma vez por todas, e agora novos céus e nova terra. Você foi criado para além daquilo que nós fazemos, certo? Você foi criado para além da sua profissão. Você foi criado para além dessa igreja, dessa pátria, desse mundo. Você foi criado para além disso aqui. Algo está para se revelar. Imagine você chegando lá e falando assim, mas eu nunca quis estar aqui. Imagina? Eu queria a minha vida lá, eu gostava da minha vida naquela terra, naquele mundo, do jeito que era. Aprenda realmente a desejar o reino de Deus. Desejar e buscar o reino de Deus. Uma coisa que você pode aprender a fazer nesse ano e a buscar para a sua vida é ser ambicioso. E aí eu gostaria de explicar o que isso significa. Porque ser ambicioso não é ser ganancioso. Porque a ganância é a busca por própria glória. A ganância é um desejo ardente de se saciar e de se exaltar a si mesmo. É ganância. Eu passo por cima de quem for para alcançar os meus objetivos. Isso é ganância. Ambição é diferente.
E ambição cristã é desejo por grandezas, de fazer coisas grandes para o nosso Senhor. É abandonar realmente, como eu disse, a mediocridade, a normalidade. É desejar viver nessa terra e nessa vida coisas grandes para o nosso Senhor Jesus. Coisas grandes para o nosso Senhor Jesus. Eu lembro que quando a gente estava lá, na reunião lá na minha casa, lá no Floresta, né, alugado, né, amor? Era um barracão, né, a gente pagava R$580 de aluguel, ganhava 700 e pouco. E a gente começou a se reunir para estudar a Bíblia e orar, e a gente começou a desejar viver aquilo que a gente estava lendo. A gente olhava para a igreja das Escrituras e a gente falava, ah, Deus, e a gente suspirava, ah, Deus, quem dera se a gente vivesse isso. Quem dera. É isso que Deus quer. É isso que é a igreja de Jesus. E eu lembro que esse desejo foi o desejo que fez a gente também assumir a responsabilidade de parar e pensar, será que a gente não isso aqui não é o que Deus está fazendo, uma igreja? E quando a gente chega aqui e vê essa grandeza toda desse prédio, dessas pessoas, e quanto mais Deus pode alcançar, a gente pensa sobre isso. Imagine se lá atrás a gente fica no comodismo. Se a gente fica assim, não vamos alcançar mais gente não, só esse grupinho aqui tá bom. Não vamos estudar muito não, vai que a gente fica maluco, né? A letra mata, né? Então, imagine só. Imagine homens como Lutero pensando, eu não vou escrever 95 teses, vai que isso vai dar um problemão para mim, né? Deixa eu aqui como professor, deixa eu aqui, né, como pastor local. Imagine os homens de Deus, Lutero, Zwinglio, Melanchthon, Calvino, imagina os homens de Deus do nosso tempo, imagine os homens de Deus que trouxeram o Evangelho para o nosso país, pensando no seu conforto, pensando na sua vida comum, imagine você, os navegadores, falando, esse negócio de navegação, a gente sabe que o pessoal morre, então não vamos mexer com isso não. Às vezes a gente também é cercado por esse tipo de pensamento de que eu não vou fazer isso não, eu não vou me entregar demais não, vai que Deus me manda para a África, não é isso? Vai que eu faço uma oração de entrega aqui, Deus me manda lá para o Camboja, ou Ele me mande para um sertão, ou Ele me mande lá para o Amazonas, vai que Ele me chama para ser um plantador de igreja. Mas é justamente isso que eu estou te desafiando a pensar, sobre como a sua vida pode glorificar ainda mais a Deus, assumindo responsabilidades, desejando o reino de Deus em coisas grandes. Porque é isso que eu estou fazendo aqui. Eu tenho pensado dia e noite, eu estou doido para a gente vir definitivo para cá, porque eu tenho sonhado com os projetos sociais. Que projeto? Não sei. Tanta coisa. Tantas coisas que nós podemos sonhar para esse lugar, e você que é membro da missão, eu quero que você esteja sonhando com isso. Com os cursos profissionalizantes, com as crianças, com os velhos, com as ONGs. Eu quero que você sonhe com as novas plantações, com os missionários, com o campo, com a visita dos doentes nos hospitais, nos presídios, nas casas de recuperações, onde Deus pode nos levar. Nós podemos ser uma igreja normal de bairro, ou nós podemos ser isso mais. Nós podemos fazer culto aqui todo domingo, ir para a nossa casa, viver a nossa vida, trocar nossas televisões, comprar nossas roupas de marcas, ou nós podemos fazer coisas grandes em nome do nosso Deus. Isso é ambição. Ambição é você desejar ser mais, não por causa de você mesmo, mas porque Deus pode fazer coisas grandes através de gente como você, gente simples e humilde. Onde Deus pode te levar? O que Deus pode fazer? Não sei o que você está planejando para o próximo ano, mas eu quero as coisas que Deus tem para nós. Eu quero o que Deus tem para nós. Eu quero ver gente convertendo aqui nessa igreja de verdade. Eu quero ver gente sendo batizada. Eu quero ver casamentos sendo reconstruídos. Eu quero crianças crescendo diante de Deus. Eu quero ver gente alcançada pelas misericórdias, graças de Deus e por tudo aquilo que a igreja pode fazer. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E eu quero te convidar a fazer parte disso, a ser uma pessoa que é ambiciosa. Você que está aí fazendo seus planejamentos, planeje grande mesmo, sonhe grande.
Você que está entrando na faculdade, ou já se formou, ou está empreendendo, pense grande mesmo. Não para si mesmo, não tem a ver com você. Eu li os Salmos. Não a nós, Senhor, não a nós. Mas dá glória ao seu nome, para que você possa ser um instrumento a qual Deus é glorificado. Amém? Tantas coisas o Senhor pode fazer. E eu tenho certeza que Ele deseja que você faça parte disso. Olha o que esqueci o nome dele agora? É isso mesmo. Vou citar aqui, depois eu lembro do... Costumar sentar de cabeça. Primeiro, o oposto da ambição não é a humildade, ok? Uma pessoa humilde não é a pessoa que é oposta à pessoa ambiciosa. E sim a preguiça. O oposto da ambição é a preguiça, a passividade, a timidez e o comodismo. Às vezes gostamos de nos consolar imaginando os ambiciosos como orgulhoso e arrogante, de maneira que aqueles de nós que nunca se arriscam, nunca desejam, nunca se lançam às profundezas, usam o manto moralista da humildade. Porém, essa imaginação costuma ser apenas um disfarce fino para a falta de coragem e até a preguiça. Escolher o lado seguro não é ser humilde. Em segundo lugar, é o telos da ambição que distingue o bem do mal, separando a aspiração fiel do engrandecimento egoísta. Pense sobre isso aqui. O oposto do ambicioso não é o humilde, é o covarde. É a pessoa que ficou preguiçosa. É aquele que entrou para arar a terra, é aquele que se colocou como um obreiro, mas é aquela pessoa que fica fazendo um corpo mole ali. Gente, eu não estou falando isso de servir aqui na igreja, não. Não pode associar com isso. Você precisa pensar isso sobre a sua vida. Que tipo de vida você está buscando viver, certo? Um tipo de vida que é uma vida que realmente... Peraí, eu posso morrer a qualquer momento, é isso que você deveria estar pensando, tá bom? Ninguém pensa que pode morrer em 2023, né? Mas você pode morrer amanhã. Eu posso morrer amanhã, ok? Você não precisa temer a morte. Ninguém quer morrer, mas você não precisa temer a morte. A questão é, você não sabe quanto tempo você tem, certo? Você não sabe quanto... eu vou ter anos, eu tenho 30 anos, eu posso tomar essa decisão daqui 30 anos. Você não sabe. A vida é essa poeira, que a qualquer momento a gente pode simplesmente não estar aqui. Mas a gente pode deixar algo, um legado espiritual para os nossos filhos, para a nossa próxima geração. Nós podemos, pelo menos no dia do nosso enterro, fazer com que pessoas suspirem em louvor a Deus. Olhando para as nossas vidas, não focando em nós, mas focando naquilo que Deus fez. Que as pessoas possam dizer, no dia que você partir, isso, de que aqui está um homem ou uma mulher de Deus, que viveu todos os seus dias para glorificar Jesus, que não economizou suor, lágrimas, que não economizou esforço para que o nome de Jesus fosse conhecido. Ok? Por último, faça algo para Deus. Faça algo para Deus. Romanos 8, 29 diz: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus andou por toda a região da Galiléia e da Judéia fazendo o bem, expulsando o demônio, curando enfermos, se envolvendo com as pessoas. Jesus era incansável. Jesus era aquele que vivia a vida comum. Era aquele que se encontrava com pessoas. Era aquele que não faltava tempo para pregar o evangelho, para ensinar as pessoas. Era aquele que olhava para aquele que era oprimido por Satanás, aquele que não conhecia o evangelho, e Jesus se dedicava tempo e energia para fazer com que o reino de Deus fosse conhecido dessas pessoas. Deveria ser nós. Porque essa é a missão que nós recebemos de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Não é um chamado específico para pessoas que se chamam evangelistas. Não é um chamado específico. É um chamado geral para a igreja. Todos nós somos chamados a pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E isso vai lhe custar tempo, dinheiro e força. Ok? Isso vai custar de você. Você precisa se tornar esse tipo de pessoa que está constantemente pregando o evangelho,
constantemente fazendo discípulos, constantemente se envolvendo com a obra do Evangelho. Isso é ser igual a Cristo. Afinal de contas, foi para isso que você foi chamado. Ser a imagem de Cristo, ser um pequeno Cristo, é se envolver com a missão do Cristo. Ok? Além de todas as outras coisas que você tem planejado, e eu queria dizer isso para você, que não é pecado, ok? Não é pecado você procurar uma promoção no seu emprego, procurar, sei lá, mudar, comprar um móvel para sua casa, essas coisas não são pecados em si mesmas. Mas eu queria dizer que você é um cristão. Essas coisas que eu acabei de dizer são coisas que todo mundo está buscando, mas nós buscamos algo maior. Nós buscamos Cristo. Nós buscamos ser achados em Cristo, nós buscamos a Jesus, o nosso alvo, o nosso prêmio, ter a nossa vida diante dele. Dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas dar glória somente a Ti, ao Teu nome. Que você possa viver um 2023 que glorifica a Deus, que nós possamos nos entregar ainda mais, que nós não venhamos medir esforços para fazer o nome de Deus conhecido e glorificado de todas as pessoas. Todas aquelas pessoas, porque às vezes a gente vê missão como algo muito distante, as pessoas que estão à nossa volta. Que nós possamos tratar o Evangelho com seriedade, não economizar, não abrir mão do Evangelho. Nós proclamamos o Evangelho, nós confrontamos os ídolos, nós proclamamos o Evangelho, nós dissemos contra toda a falta de esperança, contra tudo. Cristo reina. Cristo reina. Que você possa viver realmente diante desse Jesus, diante desse Cristo. Amém? Se coloque de pé, nesse momento nós vamos...